Gambito Budapeste, variante cavalo F3. D4, cavalo F6, C4, E5, entramos no Gambito Budapeste. Depois de D toma E5, cavalo G4, o grande mestre Rafael Leitão escolheu cavalo F3, que muitos jogadores pensam ser um erro, porque depois de bispo C5, as brancas têm que jogar E3 quando vão impedir a saída do bispo para a casa natural F4, ficando o bispo mais passivo em C1. Mas na verdade, a ideia das brancas é aproveitar a colocação do bispo de C5, jogando A3, B4 e bispo B2. Por isso que em muitas linhas os jogadores preferem jogar aqui cavalo C6 no lugar de bispo C5, que também parece ser um lance estranho, mas na verdade está evitando esse plano que nós acabamos de citar. Então, depois de bispo C5, E3, seguindo Rafael Leitão e Roberto Miranda 2007, depois de cavalo C6, o Rafael jogou bispo E2. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no lance A3 para tentar ganhar espaço. Outro plano possível que muito usado, foi usado pelo Spassky e Smyslov, é jogar simplesmente cavalo C3 e depois das trocas em E5 fazer um plano com F3 e E4, avançando no centro. Claro, depois de desenvolver também é muito interessante. Aqui o plano com A3 normal. Existe um plano moderno para as negras que é A5. Primeiro evita o avanço B4 planejado pelas brancas, e depois pretende passar a torre para o ataque via A6. Por exemplo, numa partida Lautier e Illescas, jogada em Pamplona 1999, seguiu B3, roque, bispo B2, aqui também pode dama D5, tentando segurar o peão de E5, que na verdade não dá em nada. Depois de dama E7, bispo B2, torre A8, cavalo de BD2, recupera o peão da mesma forma. Então, seguindo bispo B2, continuando a partida do Lautier e Illescas, torre A8, cavalo C3, cavalo de C toma E5, cavalo toma E5, cavalo toma E5, bispo E2, torre A6. Aqui alguns jogadores ainda fazem um roque pequeno aqui, que é um perigo. Depois de cavalo D5, torre H6, dama C2, C6, cavalo F4, bispo F8, H3, cavalo G6, cavalo H5, dama G5. O Lautier desconfiou do perigo de rocar para a ala do rei e jogou G4, e depois de dama H4, cavalo G3, D5, fez roque grande. Apesar da estranha posicionamento das negras na ala da dama, as brancas ficam com o rei um pouco exposto. Seguiu o cavalo E5, rei B1, A4, B4, tentando não deixar a posição muito aberta por causa do rei. Cavalo toma C4, bispo toma C4, D toma C4, dama toma C4, bispo E6, dama F4. As chances são iguais. As negras vão ter um trabalho para reagrupar as peças, mas as brancas têm o rei mais exposto. Quem quiser ver a partida inteira pode baixar no site www.casadexadrez.com. A partida muito longa, não vou mostrar ela inteira, mas muito interessante, em que as brancas venceram num longo final. Tem ela analisada na página da Casa Xadrez. Voltando a Rafael Leitão e Roberto Miranda, depois de bispo E2, cavalo de G toma E5, cavalo C3, D6, roque, roque, B3, A5, bispo B2, vemos que não tem tanto problema assim jogar
com o peão em E3, né? Jogar cavalo F3 primeiro, o bispo está bem colocado, as brancas têm uma posição bem confortável. Aqui o Roberto Miranda jogou cavalo toma F3, bispo toma F3, cavalo E5, bispo E2, e agora as negras devem continuar com planos normais de desenvolvimento, tipo bispo F5, bispo E6, mas o Roberto Miranda resolveu jogar F5, que é um lance que debilita. Às vezes vemos em livros de estratégia um lance debilitador. É meio complexo entender como é que ele vai aproveitar isso, né? Aqui uma aula do Rafael Leitão. Depois de cavalo A4, bispo A7, C5, debilitando mais a posição. Por exemplo, não pode, obviamente, jogar D toma C5, que está caindo o cavalo. E depois de cavalo F7, C toma D6, cavalo toma D6, dama D5 cheque, rei H8, começam a surgir os temas táticos, né? Dama toma 5, as brancas ganharam um peão e continuam com mais centro, posição superior, o rei negro correndo perigo. A situação está comprometida, mas ainda há como continuar a partida, né? Mas o Roberto Miranda resolveu jogar B5 e agora ficou debilitada a ala do rei e a ala da dama. Depois de cavalo C5, aproveitando que o bispo de A7 não pode capturar o cavalo. O melhor lance aqui era dama E7. E depois de dama C3, as brancas vão manter uma pressão e a vantagem material de um peão. Mas o Miranda jogou bispo toma C5, dama toma 8, F4, E toma F4, torre toma F4, tentando um contra-ataque aqui, bispo F3 na ala do rei, né? Dama F8, bispo E5, torre F7, torre de AC1, posição das negras é totalmente desesperada, bispo B4, A3, torre F5, bispo G3, bispo C5, B4. As negras abandonaram, estão com material a menos, qualidade a menos, peão a menos e posição muito inferior.